Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Hoje estou aqui para trazer o devocional de hoje e hoje nós vamos estar meditando sobre o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando, meditando esses dias. Então, abra a sua Bíblia comigo para a gente ler, para a gente meditar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Eu vou estar lendo primeiro aqui o capítulo e depois deixando aqui alguns comentários e algumas meditações para edificar a sua vida. Amém? E peço desde já que você possa já curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas para que elas também venham aprender mais da palavra de Deus, possa meditar e ser edificada através da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá? A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porém ele respondendo disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomarão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E então disse-lhes: Vai-te, Satanás. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. O início do ministério de Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e da Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e da sombra da morte raiou a luz. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu, consertando as redes, os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam o grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então vamos lá, vamos por partes aqui para a gente meditar um pouquinho sobre esta palavra de hoje. Então, o primeiro contexto aqui que a gente tem em Mateus 4 é a tentação de Jesus, né? Onde Jesus é levado pelo Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo a ir para o deserto e jejuar 40 dias e 40 noites. Então, ali ele fica 40 dias e 40 noites sem comer nada, porque a Bíblia cita que ele teve fome. Então, ele ficou provavelmente só sem comer, não ficou sem beber. E ali nisso, o diabo chega para tentar Jesus. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui, que ele tenta Jesus, não só naquilo que ele cita aqui, mas ele também tenta na identidade de Jesus. Porque no capítulo anterior, no capítulo 3, se você vai lembrar, no versículo 17, Deus declara, né? Deus fala que Jesus é o Filho amado,
em quem ele tem muito prazer, em quem ele me comprazo, né? Então ele declarou uma identidade sobre Jesus. E aí o diabo, todas as frases que ele começa dizendo que vai tentar Jesus, ele fala: se você é o filho de Deus, ele fala: olha, se você é o filho de Deus, faça isso. Se você é o filho de Deus, ou seja, tentando a identidade de Jesus também, para que Jesus duvidasse daquilo que ele já tinha recebido de Deus, que ele era o filho amado. Então, o que eu entendo aqui nessa palavra? Que muitas vezes o diabo também vai tentar a sua identidade, vai tentar te deixar para baixo, vai tentar dizer para você que você não é filha de Deus, que você não é filho de Deus. Vai atingir a sua identidade em Cristo, quem você já é, quem ele diz na palavra dele que você é, quem ele já declarou para você que você é. Então Jesus tinha recebido uma palavra de Deus: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E aí o diabo vem logo falar sobre isso. Se você é o filho de Deus, trazendo dúvida em Jesus sobre a identidade dele. Mas Jesus já estava posicionado, onde isso não afetou ele. Mas eu quero trazer para você que você possa meditar que, olha, o Senhor está mostrando aqui para nós que o diabo pode fazer isso. Pode lançar dúvida em você, pode lançar tentação em você, pode fazer você acreditar que você não tem uma identidade em Cristo, mas que você possa meditar que você tem sim uma identidade em Deus, uma identidade em Cristo. Amém? E aí ele começa tentando Jesus, falando: olha, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então ele vai tentando Jesus aqui 3 vezes. Mas aqui o que a gente aprende? Que Jesus resiste à tentação com a palavra. Onde Jesus usou a palavra como contra-ataque, vamos dizer assim, para resistir ao diabo. Para não cair na tentação do diabo, para resistir àquilo que o diabo estava tentando ele ali. Então ele não retrucou o diabo, ele não disse: eu sou filho de Deus mesmo. Né? Ele não discutiu com o diabo, ele usou a palavra. Está escrito. Então aqui já pegamos mais um ensinamento, mais um aprendizado com essa passagem, que as tentações, as situações difíceis, nós também vamos vencer através da palavra, usando o que está escrito na palavra. Assim como lá em Efésios 6 vai dizer que a palavra, ela é a espada do Espírito. Então é ela que nós vamos usar como espada, entende? Então é através dela que você vai usar como contra-ataque ao diabo, as tentações, as situações, para você resistir. Então, essa aqui é uma chave que nós pegamos nesta manhã, onde o Senhor Jesus deixou aqui para nós esse ensinamento, de que ele resistiu sim a essa tentação, as tentações do diabo, mas usando a palavra. Não usou sua própria força, não usou o seu poder, porque ele era um filho de Deus. Mas ele não quis usar, ele usou a palavra, está escrito. Porque ele quis mostrar para mim e para você que para nós resistirmos, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da espada, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente aprende sobre isso, que a resistência à tentação, assim como Jesus resistiu ao diabo, nós também somos chamadas a resistir. Mas nós vamos conseguir usando a palavra que vai nos ajudar a resistir. Amém? Outro ponto também que a gente aprende aqui nesse capítulo é que vai dizer assim, ó, e tendo Jesus jejuado. Aqui também é um ensinamento para nós, na vida do cristão, que a disciplina espiritual é importante. Onde aqui antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele jejuou, ele ficou um tempo em jejum, em oração, guiado pelo Espírito Santo. Então, isso também nos mostra sobre isso, que a nossa vida cristã, a gente precisa ter as disciplinas espirituais, para chegar a Deus, para ter intimidade com Ele, para estar cheios do Espírito Santo, para ir para o ministério, para pregar o Evangelho, para levar a palavra, para levar cura, libertação para as pessoas. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra. Então aqui Jesus está nos mostrando nessa passagem que ele jejuou, porque ele precisava, foi guiado pelo Espírito Santo, para que foi uma preparação para o ministério. Então nós também precisamos dessas disciplinas para nos preparar, tanto para ter intimidade com Deus, quanto para o ministério, para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para sermos usados por Deus. Então não é de qualquer maneira que Deus vai te usar. Você tem que estar alinhado com Ele, você tem que estar obediente à palavra dEle, você tem que estar buscando Ele para Ele te usar. Aleluia. Ele usa assim quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer.
mas ele vai usar mais ainda aqueles que estão alinhados com ele, aqueles que tiram tempo de oração, tiram tempo de jejum, tiram tempo de leitura da Bíblia para meditar, para estudar a palavra, para se santificar. Então, que você possa meditar sobre isso, que você precisa praticar as disciplinas espirituais para ter intimidade com Deus e também para cumprir o ministério, o chamado que Deus tem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Outro ponto aqui que a gente vai meditar é sobre os primeiros discípulos aqui, né? Na parte do versículo 18, vai ter o contexto, né? Dos primeiros discípulos, onde aqui vai falar que chamou, né? Pedro e André, Tiago e João, e aqui diz que eles deixaram tudo para seguir Jesus. E uma frase que Jesus fala aqui, que é no versículo 19, fala assim: vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então essa declaração que Jesus faz aqui, já é mostrando que eles não iam pescar mais peixe, mas eles iam pescar gente. Que o ministério de Jesus estava iniciando, que eles iam ser usados, que eles iam ser discípulos que iriam ajudar Jesus, estar no ministério de Jesus para alcançar as almas, para trazer as almas para o reino de Deus. E aqui também nos ensina sobre o discipulado, que eles, para ser discípulo de Jesus, eles tiveram que deixar tudo. Onde vai dizer que imediatamente eles deixou ali as redes, deixou a pesca e seguiu Jesus. Vai dizer aqui que Tiago e João deixou ali as redes, deixou o seu pai e foi seguir Jesus. Então, aqui está nos deixando muito claro sobre isso. Que para seguir Jesus, para ser um discípulo de Jesus, eu preciso deixar tudo. Aleluia. Que para seguir Jesus, que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Somos desafiados também a deixar, né? Seguir a Ele e deixar tudo. Colocando a nossa fé em ação, deixando as preocupações de lado. Então, a partir daquele momento ali, eles iam depender de Jesus. Eles iam depender daquilo que ia caminhar com Jesus. Então, que a gente possa meditar também. Se eu quero ser uma seguidora de Jesus, se eu quero ser uma discípula de Jesus, um discípulo, um seguidor de Jesus, muitas vezes eu vou ter que deixar coisas, eu vou ter que renunciar coisas, eu vou ter que renunciar situações, eu vou ter que deixar até tudo para seguir Jesus. Mas vai valer a pena, porque eu vou depender dele. Então, não se preocupe se você está no caminho de Cristo. Eu estou seguindo Cristo, eu estou sendo discípulo de Cristo, discípulo de Cristo. Não se preocupe se você deixou coisas por isso. Não se preocupe se você deixou situações, renunciou coisas por causa disso. Renunciou pessoas por causa disso. Não se preocupe, porque vai valer a pena para seguir a Cristo. Então, que você possa meditar sobre isso aqui, nesse devocional. Amém? E outro ponto que eu quero deixar aqui também é sobre que o ministério de Jesus seguiu não só pregando a palavra, mas com sinais e maravilhas, onde vai dizer aqui, ó. E a sua fama, versículo 24. E a sua fama, povo 23, para vocês entenderem. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então ele não estava só pregando a palavra, porque vai falar. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam de enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então Jesus, o ministério de Jesus, para a gente entender aqui, ó, não foi só pregando a palavra, não foi só ensinando a palavra, foi também vindo atrás disso, vindo após a palavra, após a ministração da palavra, após a pregação do evangelho, ele também curava, ele também libertava, ele também curava os enfermos, libertava os oprimidos, levantava paralítico. Então, para a gente entender sobre isso aqui, Jesus também quer que nós façamos isso. Quando ele vai dizer ir de pregar o evangelho a toda criatura, é pregar o evangelho que ele pregou, de poder, de palavra e de poder. Onde você vai ver também, além da ministração da palavra, o Senhor operando ali com os sinais, curando, libertando. Isso foi o ministério de Jesus aqui. Então que a gente possa meditar que o Senhor quer usar você para ministrar a palavra, para levar a palavra, para pregar o evangelho, mas também para curar os enfermos, para trazer libertação aos cativos. Amém? Então que você possa meditar sobre isso, em nome de Jesus. Então é isso, né? Que eu queria trazer para vocês nesse capítulo de hoje, do capítulo 4, né? Que é uma bênção ler a palavra, meditar sobre a palavra.
Quero dizer mais uma vez que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe com pessoas que também precisam alimentar da palavra, que precisam aprender mais da palavra. Amém? Curta esse vídeo, porque assim você vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é edificante, esse vídeo está abençoando a sua vida, esse ministério aqui, esse canal é bênção. Amém? E comenta também, não deixe de comentar. Você que está aqui fazendo o estudo comigo, não deixe de comentar se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você que você entendeu, que edificou a sua vida, que nessa meditação de hoje, né, falou ao seu coração. Então não deixe de comentar, tá bom? Não deixe de comentar também se está sendo bênção você estar aqui comigo, se você está gostando, né, desse estudo, de estar aqui lendo a palavra. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu dia. Amém? E nós nos vemos no próximo devocional amanhã. Deus abençoe.